Maria Montessori era italiana, nasceu em 31 de agosto de 1870 e morreu em 6 de maio de 1952, com 82 anos. Ao invés de seguir plano para uma mulher da sua época, frequentar a escola normal e casar-se, Maria Montessori escolheu frequentar a escola técnico-física e matemática. Não bastando, após conclusão do curso, decidiu dedicar-se à medicina, tornando-se uma das primeiras mulheres a se formar médica na Itália, em 1896. Ainda na faculdade, tornou-se referência ao envolver-se e lutar pelos direitos feministas, tendo sido alvo de opressões e preconceitos durante o curso de medicina e em toda a sua vida. Mas foi em seu trabalho na Clínica de Psiquiatria da Universidade de Roma que encontrou sua verdadeira vocação. Ao lidar com crianças tidas como deficientes, Maria percebeu que elas não precisavam de cuidados médicos, mas sim de atividades didáticas. Baseada nas ideias de Ettard, Segan e nas técnicas de observação científica aprendidas na medicina, desenvolveu um currículo e desenhou seus próprios materiais didáticos para trabalhar com aquelas crianças. Após 2 anos de árduo trabalho, que mais tarde Montessori referenciou como seu primeiro e, na verdade, único diploma em pedagogia, ela não somente conseguiu educar as crianças que eram colocadas como ineducáveis, como essas passaram nos testes nacionais com desempenho igual ou superior à média nacional da Itália. Montessori, porém, não ficou satisfeita. Em seu livro The Montessori Method, sobre aquele acontecimento, Maria diz: esses resultados pareciam quase um milagre para quem os via. Para mim, no entanto, os meninos do hospício só foram capazes de competir com as crianças normais porque foram ensinados de um jeito diferente. Eles foram ajudados em seu desenvolvimento, enquanto as crianças normais tinham sido sufocadas e impedidas. Enquanto todos admiravam o progresso dos meus, eu procurava pelas razões que podiam manter as crianças saudáveis e felizes das escolas comuns em um plano tão inferior que pudessem ser igualadas em testes de inteligência com os meus pobres alunos. Intrigada com essas questões, Maria Montessori voltou aos estudos, desta vez na Faculdade de Filosofia. Ela também tornou-se membro da Sociedade Teosófica e continuou ativa nas causas feministas e da infância. Em pouco tempo, tornou-se professora da Universidade de Roma na área de antropologia pedagógica. Em referência à sua vida pessoal, nesta mesma época, Montessori engravidou do seu único filho e, por conta dos valores da época, foi obrigada a esconder a maternidade de todos, já que não era casada. Mário nasceu em 31 de março de 1898 e foi entregue para ser criado por uma família no interior de Roma. Maria Montessori sofreu imensamente com o acontecido e visitava o menino com frequência, mas escondia dele sua verdadeira ligação. Quando Mário já era adolescente, Montessori revelou para o menino sua verdadeira identidade e este passou a viver com ela. Por muitos anos, Maria o apresentava como seu sobrinho, ao invés de filho, e só foi publicamente assumir a verdadeira identidade dele próximo de sua morte. Mário passou a seguir e apoiar a sua mãe em suas descobertas e tornou-se referência na divulgação e continuidade da sua obra. Voltando para sua obra em 1906, mais um acontecimento viria a transformar a vida de Maria Montessori para sempre. Ela foi convidada para iniciar uma escola com as crianças pobres e abandonadas do bairro de São Lourenço, uma favela com alta taxa de criminalidade e precárias condições de higiene e salubridade. As crianças ficavam largadas nas ruas enquanto seus pais trabalhavam nas fábricas. Elas agiam como vândalas, destruindo tudo o que viam. Entrando em uma sala vazia, Montessori viu potencial no espaço e nas crianças que todos desacreditavam. Iniciou seu trabalho do zero e aos poucos construiu uma sala com mobílias adequadas para o tamanho da criança, materiais didáticos feitos de madeira, lápis doados e objetos comuns de jardinagem, culinária, etc. Em poucos meses era visível o impacto que Maria havia causado. As crianças demonstravam cuidado e concentração ao manusear os objetos. Realizavam as atividades com tanto foco e determinação que passavam horas absorvidas nas tarefas que mais tarde foram chamadas por Montessori do trabalho da criança. Trabalhavam aprendendo atividades diárias como lavar as mãos, fechar botões, regar plantas, polir metal, cuidar da limpeza do espaço
e do jardim. Exercitavam também atividades que estimulavam os 5 sentidos com materiais concretos, aprendendo a discriminar tamanhos, cores, formas geométricas, pesos e etc. E aprendiam os sons das letras através do material criado por Maria Montessori e sua assistente, as letras de lixa. Eram expostos a conceitos matemáticos e conhecimentos de botânica, tudo através de materiais concretos, cuidadosamente estudados, elaborados e testados por Maria Montessori. Foi poucos meses depois que, com extrema surpresa, Maria Montessori presenciou o que chamou de explosão da escrita. Enquanto brincavam no jardim, com giz de lousa, as crianças começaram a escrever palavras através de seus sons. Foi como um verdadeiro milagre. Começou com uma criança que acidentalmente escreveu mão em italiano. E como em um efeito cascata, uma a uma das crianças começaram a escrever letras e formar palavras. Elas diziam com espanto umas às outras: "Eu sei escrever!" Os jornais locais e mais tarde o mundo todo espantaram-se e admiraram-se com o ocorrido na Casa dei Bambini, nome esse dado à escola por Montessori, que significa Casa da Criança. E logo a escola tornou-se notícia por toda a Itália e se espalhou por todo o mundo. Foi assim que a escola começou a reunir uma série de fãs que visitavam para presenciar o milagre de São Lourenço. Eram jornalistas, educadores e civis que vinham de todas as partes querendo saber mais sobre o que Montessori havia feito ali. Outras casas dei Bambini foram abertas na cidade, expandidas para a Itália e para todo o mundo, apresentando sempre resultados similares. Em 1909, Maria Montessori publicou o livro O Método da Pedagogia Científica aplicado à Educação Infantil nas Casas das Crianças, que foi traduzido rapidamente para mais de 20 línguas. Ela passou então a dedicar-se em viajar o mundo, oferecendo cursos de formação e instruindo as pessoas sobre sua metodologia. Nunca parou de estudar a criança e de buscar, através da pedagogia científica, meios válidos e cientificamente comprovados de desenvolver o potencial da criança. Em 1929, Montessori e Mário Montessori, o seu filho, fundaram a Associação Montessori Internacional. Devido ao sucesso de Montessori pelo mundo e os resultados consistentes de sua pedagogia, Mussolini, interessado em sua influência, tentou uma aliança com Montessori. Montessori, porém, apesar de ser muito engajada em causas políticas, recusava-se a se associar a qualquer partido e, quando publicamente negou sua afiliação ao governo fascista, despertou a ira de Mussolini. Foi assim que, em 1934, Montessori foi exilada e suas escolas na Itália foram fechadas e queimadas. Montessori exilou-se inicialmente na Espanha. Lá, escreveu diversos livros e tornou sua obra ainda mais conhecida. Em 1936, com a Guerra Civil Espanhola, Montessori se viu obrigada a migrar para a Inglaterra e depois para a Holanda. Nunca parou de estudar, expandir seu método onde quer que fosse. Na época em que vivia na Inglaterra, também dedicou-se a ampliar suas ideias para as idades de 6 a 12 anos. Foi aí que traçou a teoria dos planos de desenvolvimento e iniciou planos para aplicação de sua educação na adolescência também. Enquanto estava na Holanda, Montessori recebeu a visita do presidente da Sociedade Teosófica da Índia, George Arundali, que a convidou a passar 6 meses realizando cursos de formação para professores na Índia, e ela prontamente aceitou. Montessori chegou à Índia em 1939, mas, ao invés de 6 meses, por conta da Segunda Guerra Mundial, permaneceu ali por 6 anos. Neste período, Mário, seu filho, que já acompanhava em suas viagens e trabalho, foi capturado e levado para um campo de prisioneiros. Meses depois, ele foi liberado como um presente de aniversário para ela. Disse que este presente teria sido por influência de Gandhi. Foi nesta época também que Montessori expandiu suas observações a partir do nascimento da criança, determinando que a educação começaria da vida intrauterina, uma ideia inimaginável para a época. E que nós deveríamos nos preocupar em oferecer um ambiente preparado para a criança na mais tenra idade, do 0 aos 6 anos. Suas observações culminaram em um dos seus livros mais importantes de sua vida, o livro Mente Absorvente.
Foi neste mesmo período também que Maria Montessori, Mário Montessori e Lena Vivikramaratne desenvolveram a educação cósmica no método Montessori. Para ela, a criança, a partir dos 6 anos, desejava conhecer o universo e precisava ser exposta a ideias de que todas as coisas são causa e consequências umas das outras e que todos temos um propósito. Em 1946, com o fim da Segunda Guerra Mundial, Montessori retornou à Holanda, podendo rever seus netos, filhos de Mário Montessori. Porém, não permaneceu lá por muito tempo e continuou seu trabalho viajando o mundo e divulgando sua metodologia. Após viver tantas guerras e tribulações, Montessori dedicou-se a defender a importância da paz entre as nações e a mensagem de que na criança está a esperança para a humanidade. Ao longo de sua trajetória, Montessori chamou a atenção de grandes líderes e recebeu elogios de pessoas ilustres como Gandhi, Freud, Alexander Graham Bell, Helen Keller, Henry Ford, Woodrow Wilson, entre muitos outros. Foi também muito condecorada e indicada ao Prêmio Nobel da Paz 3 vezes, em 1949, 1950 e 1951. Sua última apresentação pública foi em 1951, no Congresso Internacional Montessori em Londres. Com 81 anos, Montessori permanecia extremamente ativa, com um desejo imenso de continuar estudando, aprendendo e divulgando suas ideias. Planejava uma viagem para a África, curso de formação e um novo livro. Mas seus desejos foram interrompidos. Ela faleceu de hemorragia cerebral e foi enterrada no cemitério da Igreja Católica Romana de Noordijk, na Holanda. Em sua lápide está escrito: "Peço às queridas crianças que tudo podem, de unirem-se a mim para a construção da paz nos homens e no mundo." No mausoléu de sua família em Roma, na Itália, está escrito: "Ilustre cientista e pedagoga, que dedicou toda a sua vida à reestruturação e ao progresso espiritual da humanidade através da criança. Repousa no cemitério católico de Noordijk, longe de sua pátria que ela profundamente amou, longe de seus caros aqui sepultados. Isto ela decidiu para dar testemunho da universalidade do seu trabalho, que a fez cidadã do mundo." Jean Piaget, Anna Freud, Erik Erikson, dentre muitos outros educadores, psicólogos e cientistas famosos, se inspiraram em Montessori para desenvolver suas teorias. As teorias de Maria Montessori hoje são comprovadas através de inúmeros estudos científicos e sua metodologia continua sendo utilizada ao redor do mundo, apresentando resultados similares aos testemunhados por ela na primeira casa dei Bambini, lá em São Lourenço, em 1907. Estima-se que existem no mundo mais de 22 mil escolas Montessori. Aproximadamente 5 mil destas estão nos Estados Unidos. No Brasil, estima-se existirem apenas 70 escolas. Seu método é mais conhecido entre as idades de 3 e 6 anos, mas pode ser aplicado desde o nascimento até a adolescência. As escolas são divididas em salas, com agrupamentos de idades de 3 em 3 anos, de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 15 e de 15 a 18. Algumas pessoas famosas que foram alunos de escolas Montessori são a Julia Child, celebridade, chefe de cozinha e autora, o George Clooney, ator, vencedor do Academy Award, diretor, produtor e mensageiro humanitário da paz pelas Nações Unidas, o Erik Erikson, psicólogo e autor, Anne Frank, autora, a Helen Keller, que é ativista, política, escritora, conferencionista, primeira pessoa surdo-cega da história a conquistar um bacharelado, a Beyoncé, a cantora, compositora, atriz e fashionista, vencedora de 16 Grammy Awards, o Gabriel Garcia Marques, autor, vencedor do Prêmio Nobel, o Príncipe William e o Príncipe Harry, da realeza inglesa, o Jeff Bezos, fundador da Amazon, Larry Page e Sergey Brin, fundadores do Google. Hoje, infelizmente, o método é bastante elitizado, já que a grande maioria das suas escolas no mundo são escolas privadas, com mensalidades caras. Diversas são as dificuldades na implementação do método, sendo a preparação do professor e o acesso aos materiais de qualidade um dos maiores desafios atuais em sua disseminação.
É com o propósito de disseminar as ideias de Montessori e contextualizá-las à realidade e cultura brasileira que surgiu o Vila Montessori. O Vila tem o desejo de mostrar que Montessori vai além de determinados materiais. Montessori é uma filosofia, uma forma de entender a criança e está completamente embasado e entrelaçado no desenvolvimento da criança. E por isso, pode ser aplicado por qualquer adulto que tenha conhecimento da teoria e o mínimo de empenho para adaptar o ambiente de forma a nutrir e proporcionar o desenvolvimento natural da criança. O Vila acredita que toda criança merece um bom começo na vida e que, como em uma construção, é preciso uma boa fundação para que a criança possa crescer e desenvolver-se em todo o seu potencial. Compartilhamos da crença de Montessori de que na criança está a promessa e a esperança para a humanidade. Quer saber mais? Conheça o Vila no nosso site, redes sociais e no canal do YouTube. Assine nosso programa de assinaturas e nos ajude a dar um bom começo para as crianças do nosso Brasil.